Vamos dar início, então, a mais um encontro, né, do nosso evento Gestão Escolar em Tempos de Pandemia. Um momento de trocas e compartilhamento de ideias, em que traremos alguns convidados para nos contarem um pouco sobre as suas experiências, né, relacionadas às práticas pedagógicas e à gestão escolar nesse momento tão atípico que estamos vivendo. Eu sou a professora Graziela, sou professora colaboradora no Departamento de Pedagogia da UEPG, e junto com as demais colegas organizamos esse evento, promovendo essa troca e essa participação de vocês nessa interação com os nossos convidados. Desde já, gostaria de agradecer, em nome da organização do evento, a participação de todos, que conosco estão, né, desde o início das nossas atividades, lá no mês de junho. O nosso evento hoje encontra-se em sua 4ª edição. Já tiveram conosco os representantes do Departamento de Pedagogia, os nossos colegas que trabalham no Departamento de Pedagogia, representantes das escolas particulares da cidade de Ponta Grossa. Na nossa última edição tivemos também representantes da educação infantil aqui do município de Ponta Grossa, e hoje traremos para as discussões as representantes que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, o encontro de hoje, intitulado Gestão Escolar e Organização do Trabalho Pedagógico nos anos iniciais do ensino fundamental, vai trazer a discussão e a fala desses profissionais que atuam na Secretaria Municipal de Ponta Grossa. Para organizar e mediar esse evento comigo, estarão também a professora Karine Monteiro e a professora Vitória Motim Gaio, professoras também do Departamento de Pedagogia da UEPG. Como procedimentos para esse encontro, eu peço a todos que gentilmente desliguem seus microfones e câmeras, deixaremos esse momento somente para a fala das nossas participantes, e como somos em muitos nessa conferência, a nossa interação será feita pelo chat. Então, a professora Karine estará acompanhando todas as colocações e considerações de vocês, e oportunamente, no final de cada bloco, né, de fala, ela trará essas questões para os nossos participantes, então vocês podem interagir por lá. Ao final do nosso encontro, nós teremos orientações sobre como confirmar a sua presença, relacionadas à certificação desse evento. Então, para dar início, né, a esse nosso encontro, eu gostaria, então, de apresentar a vocês as nossas convidadas da noite, a professora Isolde Eugenberg de Oliveira, a professora Carla Franciele Borges, a professora Adriana Kostrezevics Laroca e a professora Adriana Stasizak. Boa noite para vocês, professoras. Em breve já estarão com o momento de fala aqui conosco. Para apresentar, então, os nossos blocos de interação e as falas que teremos essa noite, eu passo a palavra, então, para a professora Vitória, que fará a apresentação do currículo das nossas participantes e desses blocos que nós teremos nesse encontro. Espero que seja uma noite produtiva a todos. Bom trabalho. Acho que a professora Vitória está sem som. Acho que travou a imagem dela. Então, para darmos início, eu vou fazer, então, a apresentação desse nosso primeiro bloco. O nosso primeiro bloco vai falar um pouquinho sobre as ações trabalhadas agora nesse momento de aulas remotas pela Secretaria Municipal de Educação. Nesse momento, nós teremos a participação, então, da professora Isolde Eugenberg de Oliveira e da professora Carla Franciele Borges, que trarão, então, algumas ações e abordarão quais são as práticas desenvolvidas no município nesse momento. Para que vocês possam conhecer melhor essas nossas participantes, então, apresento a vocês o currículo delas. A professora Isolde Eugenberg de Oliveira possui formação em pedagogia, com habilitação em supervisão escolar, especialização em psicologia da educação e em psicopedagogia, e tem mestrado em educação pela UEPG. Iniciou sua experiência profissional na rede municipal em 1988, em Itaiacoca, como professora de classe multisseriada.
Atuou como professora durante 12 anos e, posteriormente, a partir de 1993, atuou como diretora de escola municipal, supervisora, coordenadora pedagógica e coordenadora do ensino fundamental. Atuou também como tutora no curso de pedagogia e, em 2013, assumiu novamente a função de coordenadora do ensino fundamental, a qual está até os dias de hoje. A nossa segunda convidada desse bloco é a professora Carla Franciele Borges, também formada em pedagogia, possui especialização em neuropsicopedagogia. Iniciou sua experiência profissional como professora na educação infantil em 2005 e no ensino fundamental de 2007 a 2013. Assumiu a coordenação pedagógica em uma escola municipal e atuou como tutora no programa Pacto pela Alfabetização em Língua Portuguesa e Matemática. Em 2018, foi convidada a assumir o cargo de assessora pedagógica na Secretaria de Educação, atuando nessa função no momento. Então, para nós darmos início a esse bloco que vai nos apresentar as ações da Secretaria, eu passo a palavra, então, para a professora Isolda e para a professora Carla. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite, né, de estar participando neste momento, que é um momento tão diferente, né, para todos nós, um momento tão especial e diferente, um momento que a gente está reaprendendo, né, as novas situações que vão se apresentando. Primeiro, eu gostaria de saber se está ruim o som com máscara, porque nós estamos de máscara e nós somos próximas aqui, eu e a Carlinha juntas. Está ruim o som ou está bom, assim, ou preferem que eu tire a máscara para falar? Nós escutamos bem, professora Isolde. Tá? Tranquilo? Então, posso continuar com a máscara. Então, tá bom. Então, primeiramente, agradecer mesmo por esse momento, que é uma oportunidade que vocês têm de estar nos ouvindo, né? A gente de estar passando para vocês tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo na Secretaria de Educação durante todo esse período, né? Em que as crianças estão sem poder estar frequentando as escolas, mas, ao mesmo tempo, não deixar esse vínculo, né, de estar junto com a gente, estar sempre trabalhando com eles. Então, é o momento de vocês estarem ouvindo, é o momento de nós estar divulgando também o nosso trabalho. Então, é importante para nós e para vocês, é uma troca, né? Uma troca de conhecimentos, na verdade, né? Então, eu gostaria assim, de estar colocando, assim, que o objetivo geral mesmo desse nosso trabalho, primeiramente, é diminuir as consequências das medidas de isolamento que existiu, né? Antes de eu começar, você vai colocar os slides ou não, Grazi? A Carlinha quer falar? Carlinha? Não, também posso, né, agradecer o convite à professora Graziella, né, dar uma boa noite a todos os professores presentes nesse novo cenário de reunião e formação, e vamos, assim, compartilhar um pouquinho do nosso trabalho aqui na Secretaria para diminuir, né, essa falta desse professor ali na sala de aula, né? Então, esse programa foi pensado, né, para atingir os alunos, os professores também, e vamos compartilhar. E, na verdade, a gente pensa assim, né, Grazi, e quem está nos assistindo, que é um momento, assim, difícil para todos, porque nós temos que vive um dia de cada vez, na verdade, né, que cada dia é uma situação diferente, é um momento que nós tivemos que nos reinventar, né, e é um momento difícil para todos, mas é um momento desafiador para todos também, e nós aprendemos muito também com tudo isso, né? Então, contando um pouquinho, assim, antes de começar a falar, assim, que a ansiedade do início, até a gente começar a pensar, e agora, né? Chegou dia 20 de março, acabou as aulas, não tem mais aulas, vai retornar talvez daqui 15 dias, talvez daqui 20 dias. Tudo talvez, a gente era uma incerteza, né? Então, e agora? Ficamos esse tempo, uns 15 dias, na expectativa de que a gente ia voltar, né? Dentro de máximo um mês, quando a gente voltaria, e a gente viu que não, né? Então, ficamos esse tempo em casa, e daí depois, e agora o que fazer? Né? Então, agora eu vou começar a apresentar, então, para vocês, tudo que nós pensamos a partir do momento que a gente retornou, ficamos esses 15 dias em casa, pensando que ia voltar, quando voltamos, claro que voltamos, né?
mas voltamos de um outro jeito, né? Voltamos para nos reinventar, para fazer um novo começo. Estávamos ano passado, a gente estava com o ano totalmente planejado, né, Carla? Exatamente. Finalizamos ano passado já com todas as diretrizes, com todo o planejamento, tudo para esse ano, muita expectativa, né, com formação já toda delineada, formação de professores toda delineada, estávamos com um plano de avaliação também já todo delineado. As escolas aqui presentes, né, professora Isolde, a Escola Armida, as duas Adrianas, com plano de ação pensado, né, com metas a ser atingidas, com formação no papel e já desenhada a formação para os nossos professores, o plano de ação para os alunos, a avaliação sendo pensada, né, a avaliação diagnóstica foi feita no início. Então, a partir disso, o que vamos fazer? Já estávamos com as metas traçadas, mas veio esse novo cenário e a gente vai apresentar agora, né, a professora Isolde vai começar a apresentar esse novo cenário com novas metodologias, com essa reinvenção, né, de educação remota nesse tempo de pandemia. Então, vamos lá. Né? Então, qual que foi o maior objetivo nosso? Diminuir, claro, como eu já tinha falado, né? Diminuir as consequências, na verdade, né? Dessas medidas de isolamento social, porque a gente sabe que, realmente, com essa distância que está entre os alunos e nós, consequências terão, né? Não, com certeza, quando voltar, não vai voltar da mesma forma, né? Muitos, claro, vão poder, com certeza, já avançaram, mas muitos também podem ser que tenham regredido, né, nessa aprendizagem. Então, o objetivo nosso é diminuir esse distanciamento mesmo, né, tanto da educação infantil, para não perder esse vínculo, quanto do ensino fundamental também, né, esse tempo prolongado que a gente não imaginava que fosse tão prolongado assim, né. Pode passar. Então, quais foram as principais ações da Secretaria? Primeira coisa, né, a parceria com a Fundação Educacional de Ponta Grossa, nós com a TV Educativa. Por quê? Quando retornamos, e agora? Vamos fazer o quê? De que forma? Não podemos ficar longe dos alunos, mas como fazer isso? Aí, claro que tem muitas cabeças pensantes o tempo todo, que não param de pensar, que não dormem, ficam à noite pensando o que fazer e como organizar tudo isso. Surgiu, então, a primeira ideia de conversar com a TV Educativa para ver se havia possibilidade de a gente começar a fazer um programa de aulas, né, para os alunos. Então, graças a Ponta Grossa tem essa possibilidade, porque a TV Educativa é do município, então, foi mais fácil, digamos assim, para nós, por esse motivo, né, porque ela já é do município, ó, a TV Educativa. E no primeiro momento a gente conseguiu um espaço de 1 hora, se não me engano, isso, né, na TV, para a gente poder trabalhar para diminuir esse distanciamento. Então, o primeiro momento foi isso, né? Conseguimos, então, essa parceria, vamos começar um trabalho, né? Aí, o que a secretária, então, chamou todos os técnicos, né, da secretaria para uma reunião para decidir, então, agora, para passar para nós a ideia, né? Ela já tinha a ideia, que era toda delineada, então chamou todo o pessoal técnico da secretaria para a gente pensar junto. Claro que no primeiro momento, né, Carla? Nossa, e agora, né? Como que vai ser? Ela chegou e mostrou a ideia que ela tinha, então agora nós vamos nos reunir, nós vamos pensar como é que nós vamos fazer. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos gravar aula para a TV. Gravar aula para a TV. Ai, como é que vai ser? Não somos formados para isso, né? Então, foi o primeiro questionamento, mas como chegar até o aluno, né? Através da televisão, porque o professor não é preparado, né? Não estávamos preparados. Então, surgiu aquele medo, angústia, insegurança naquele dia, naquela reunião. Mas nós temos um grupo muito competente, muito sério, muito responsável, e que realmente é um grupo, que eu estou falando aqui junto com a Carla, que realmente é, assim, aquele grupo que você, né, você dá a ideia, e o pessoal vai, corre atrás, se envolve, e realmente, como, né, regaça as mangas e trabalha muito mesmo. Então, a partir desse momento,
né, conversou, se passou essa ideia, então agora vamos começar. Então, qual que é a primeira ação, então, depois desse momento, depois do susto, né? O que nós vamos fazer? Então, nesse momento, daí, formaram as equipes de trabalho por áreas de conhecimento no fundamental, né? Vou falar hoje mais focado mesmo no ensino fundamental, porque tem a educação infantil, a professora Nilceia já falou na live anterior, né? Então, formou-se as equipes de trabalho por áreas de conhecimento. Então, o que aconteceu? As meninas, as técnicas da matemática, reuniu o grupo de matemática, né, para pensar. Né? A equipe de língua portuguesa reuniu daí as técnicas da língua portuguesa, quem é da área de ciências humanas, de ciências da natureza, arte, educação física, música, contação de história, que é a Liz, né, que é a nossa coordenadora de história. Então, os grupos se reuniram para pensar agora o que vamos fazer. Então, naquele foi um dia intenso, assim, de trabalho, para delinear, traçar diretrizes, traçar metas, encaminhamentos de como seria a partir daquele momento, né? Então, criar o cenário... Primeiro, então, enquanto um grupo estava sentado, planejando as áreas, né, sentando, planejando e vendo como ia fazer, outra equipe já estava pensando no cenário, claro, né? Porque para a gente chegar lá, teria que mexer no estúdio, dar uma cara de educação, né, para o estúdio, dar uma cara de educação mesmo. Então, enquanto um grupo estava planejando essas questões, outro grupo pensava, então, nesse cenário. Né, pode passar. A partir desse momento, então, definiu o seu cenário, os grupos se organizaram, mas adiantando já, esses grupos, como já tinham contato com as escolas, porque as meninas são técnicas nas áreas e também são assessoras pedagógicas, né? Então, já tinha esse contato com as escolas, já conheciam os professores, então já tem mais ou menos uma ideia quem que poderia estar se prontificando para se engajar nesse trabalho. Então, já convidaram, então, as pessoas, né? Muitas, com a semana, assim, de convite para as pessoas, para a diretora, para as professoras, coordenadora pedagógica, quem tinha vontade, quem tinha, não só vontade, mas também que se sentia à vontade, né, para esse trabalho diferente e novo, que ninguém ainda sabia como que ia acontecer. Então, esse grupo já foi pensando e já foram convidando, né, as pessoas, os professores, para estar participando desse trabalho e formando um grupo grande de trabalho de cada área. Então, cada área formou um grande grupo de trabalho, né? Esse grupo, já, né, comentando como que trabalha, esse grupo se reúne, né, com as técnicas de cada área para planejar. Então, existem pessoas que planejam e gravam, tem pessoas que fazem só o planejamento, né? Então, essas professoras, quem tem habilidade, vontade, desenvoltura para gravar, ela planeja, ela grava, ela produz o material. E tem professoras que não se sentem à vontade, que ficam ali nos bastidores conosco, planejando e organizando o material. Então, é feito planejamento, né, pensado nas habilidades, no tempo, no material, tudo que como se fosse uma sala de aula. O plano pensado para o aluno. Como que esse planejamento vai desenvolver a criança que está lá, né, o aluno ou a pessoa, né, da EJA que está lá assistindo na televisão, pelo celular, no YouTube, pelo Facebook, como que eu vou atingir e vou desenvolver habilidades nessa pessoa. Então, esse momento de planejamento com as equipes, né, é pensado, organizado, né, todo o material e tempo, para depois ser, né, o grande dia, que é o dia da gravação. Que a gente pensa ali que são, né, a aula dura em torno, professores, ou de matemática, né, depende de cada 35, 25 minutos. Então, se pensa nessa, vou lá, vou gravar. Não é bem assim, né? As professoras ficam nervosas, né? Outras também não ficam, vão lá e dão um show. Mas, assim, elas vão lá com muito
competência, com boa vontade, estudam, levam material, então vão lá e gravam a aula. Depois essa aula vai para uma edição, que daí é a parte mais técnica, que a gente não conhece muito, que é a parte lá da TV educativa. E também as tarefas, né? As tarefas que está no site, logo a professora vai comentar. Então, são pensadas as tarefas encaminhadas à escola, pensando para atingir a aprendizagem desse aluno que está lá assistindo essa aula. Isso. Então, continuando, então, né, depois de todo esse trabalho de envolvimento, de chamar os professores, de formar os seus grupos de trabalho, todo mundo já sabendo o que ia acontecer, como que ia acontecer, que já foi direcionado, já foi planejado, já foi discutido. Enquanto isso, né, foi definido a grade de programação diária, porque tem que saber que horário que vai passar, o que vai passar e quanto tempo que vai durar cada programa, né? Definir os dias de gravação, porque, claro, que é um grupo grande, nós temos um horário certo para a língua portuguesa, um horário certo para matemática, um horário certo para formação humana, um horário certo. Então, para todas as áreas, tem aquele horário para as gravações, né? O horário e o dia, que são várias gravações. Aí, também, criar um canal no YouTube para a transmissão das aulas na internet, orientar as ações pedagógicas sendo desenvolvidas pelas unidades da rede, né? Quer você falar alguma coisa? Não. Daí, depois, também, convidar as professoras, aqui a gente esse objetivo a gente já falou, né, que era convidar as professoras, coordenadoras pedagógicas e tal. Pode passar, Graça. Isso. Convidar as professoras, a Carla já colocou essa parte também. Daí, definir a carga horária semanal de cada aula, né, de forma a contemplar todos os campos de experiências na educação infantil, né, quando a educação infantil planejou, e nós, no fundamental, as habilidades para serem desenvolvidas em cada aula. Então, o que foi? Então, durante o momento que o grupo se reuniu também, foi feita uma grade, né, dos objetivos essenciais para ser desenvolvido nessas aulas. É uma grade de habilidades. Então, a escola recebeu toda essa grade do que ia ser trabalhado em cada aula, tudo dentro do nosso referencial da rede municipal, referencial curricular, né? Pode passar. Aí, depois disso, compartilhar as aulas também na página do Facebook da Secretaria. Então, tudo isso foi planejando, né? Tudo isso pensando. Criar o link do programa Vem Aprender na página da Secretaria para postar as atividades, porque, assim, se tinha aula, a aula tem que ter atividade, né? Não tem como não ter, e até para as crianças também se envolverem com a aula, né? Então, seria interessante ter as atividades. Então, criar esse link do programa na Secretaria, no Facebook, e para as crianças poderem entrar e acessar, para fazer as atividades. Que mais? Envolver então, primeiro fizemos todo esse trabalho, e agora? Já criamos, né? Já pensamos nas aulas, já pensamos nas habilidades, já fizemos a programação de aula, já marcamos os dias da gravação, o cenário já está pronto, tudo mais. E agora? Né? Agora é a hora de mostrar para as equipes gestoras como que isso vai funcionar. Porque a equipe gestora da escola é ela que vai fazer isso acontecer lá na ponta, né? A secretaria organiza o macro, né? O grande. Mas quem realmente faz acontecer é lá na escola, a equipe gestora que vai direcionar os professores, vai envolver a comunidade, vai envolver os alunos. Então, o trabalho acontece lá, né? Com a equipe gestora. Então, e como fazer isso? Né? Então, envolver as equipes gestoras nesse trabalho. Educação remota. De que forma? Fazer reunião, mas e agora? Não podemos reunir os diretores, não podemos reunir os coordenadores, como é que nós vamos fazer isso? Vamos nos reinventar, né? Não dá para reunir? Não dá para reunir, mas dá para reunir pelo Meet, dá para reunir, né? Por outros mecanismos. Pelo Zoom. Pelo WhatsApp. Exatamente. Então, vamos fazer reunião com elas e vamos orientar como que vai acontecer.
E fizemos isso, né? Reunimos diretores, coordenadoras pedagógicas e fizemos a reunião orientando como que ia acontecer o programa, né? E vamos mãos à obra, vamos para frente. Além disso, de todo esse trabalho, nós tínhamos que pensar em mais algumas questões, porque nós queremos que todos os alunos estejam engajados nesse trabalho, que nenhum fique para trás, que nenhum fique de fora, né? Esse é o objetivo nosso, que todo mundo esteja junto. Mas aquelas crianças que moram lá no fundo de Itaiacoca, na zona rural, né? Lá no Pinheirinhos, que não pega internet, que não tem TV, como é que vai fazer? Às vezes tem TV, mas não tem como fazer de outra forma, né? E que nós fizemos mais uma coisa, mais um desafio para nós, para pensarmos. O que fizemos, então? Providenciamos a gravação de DVDs com as aulas, em parceria, né, com as escolas da zona rural, e foram distribuídos DVDs com as aulas gravadas para os alunos. Tá, mas como que isso que foi feito? O carro da secretaria pega já as aulas gravadas, algumas da escola mesmo, pega os DVDs, a escola grava, né, a própria escola faz a gravação das aulas nos DVDs, e marca-se um dia, algumas escolas marcam a cada 15 dias, outras semanalmente, mas vai o carro da secretaria juntamente com a equipe da escola, e eles vão levar esse material na casa dos alunos. Então, eles recebem esse material na casa para poder assistir às aulas e fazer as atividades, né? Então, para que a gente pudesse abraçar a todos, né, para não deixar ninguém de fora. Feito isso, né, elaborar as atividades então, agora as aulas já estão prontas. Então, elaborar as atividades de acordo com as aulas apresentadas para disponibilizar no link. Então, foi criado o link. Agora, as aulas têm que ser planejadas, as atividades têm que estar prontas para postar lá na página, porque os pais vão acessar, eles vão querer fazer as atividades. Então, agora é a hora da equipe gestora organizar seus professores, né, organizar toda a equipe da escola, mobilizar a equipe, porque também, com certeza, não foi fácil, a Adriana está ali, né, as Adrianas, né, devem saber que realmente, né, provavelmente não tenha sido fácil, a gente sabe que não, porque tem aqueles professores que têm mais resistência, talvez até pela própria insegurança do novo, né, então a equipe gestora é o grande elo nosso, que é ela que vai fomentar isso, é ela que vai ganhar esses professores e trazer esses professores para engajar todos eles nesse trabalho, né, então, trabalhar com esses professores, fazer grupos de trabalho para que eles realizassem, então, as atividades para mandar para os alunos. Daí, e as videoconferências com as equipes gestoras dos CMEs e escolas para orientar os procedimentos técnicos e pedagógicos. Então, já falei 2 vezes isso das reuniões. Então, já fizemos reuniões, então, tudo pronto para começar. É importante também colocar que foram feitas reuniões grandes, né, onde todas as equipes das escolas estavam presentes, mas também tem aquelas reuniões que a gente faz no particular, né, tem que conversar, assim, a nossa dificuldade, né, ou do grupo, ou a minha escola está com dificuldade em determinada ação, em mobilizar, ou então, até a criança que não está indo buscar, então foram feitas também reuniões de pequenos grupos online para estar ajudando, auxiliando a fazer esse desenho de como chegar essa aula remota até a criança, né? Como chegar nesse professor com dificuldade, ou então aquele professor que tem interesse, né, que está ali com aquela vontade, eu quero participar, eu vou gravar, ou eu não tenho vontade de gravar, mas quero planejar. Então, ali também foi um meio de comunicação para a gente estar trabalhando com os professores e com as equipes. Isso. Então, depois de tudo começado... Professora Isolda. Oi?
só pedir uma gentileza, se puder só virar um pouquinho a câmera para enquadrar melhor a professora Carla. Nos momentos de fala, ela está um pouquinho... Agora... Então tá, beleza. Obrigada. Então tá bom. Então agora surgiu, né, no caminho, outro desafio, né? Que desafio foi esse? Algumas crianças, né, mesmo tendo todas as condições, não estavam assistindo às aulas. Então, foi feito um levantamento. Então, será que está todo mundo assistindo? Será que está todo mundo fazendo as atividades? Né? Então, nós fomos buscar essa resposta, né? Então, fizemos o levantamento, juntamente com as unidades escolares, as nossas parceiras, nossas gestoras, né? Para identificar os alunos que não tinham acesso ao programa Vem Aprender, transmitida pela TV educativa, pelo Facebook e também pelo YouTube. Então, para a gente saber, a partir desse levantamento, se existiam crianças que não estavam fazendo as atividades, se existiam crianças que não estavam participando das aulas. Então, nós queríamos saber esse retorno. Então, foi feito esse levantamento, né? Outra questão de estabelecer parceria, daí, a partir desse momento, então, que nós tivemos o retorno, que realmente tinha, e claro que nunca é 100%, né, Graça? Sempre o objetivo da gente é atingir o 100%, né? O nosso desejo é atingir o 100%, né? Mas nem sempre isso acontece, né? Então, estabelecer parceria com o Conselho Tutelar e a promotoria para buscar os alunos que não estavam participando das atividades da educação remota. Então, a assistência social, o Conselho Tutelar, parceiros com a gente nesse trabalho, né? E também realizar a busca ativa dos alunos não localizados, porque nesse meio tempo, né, muitas escolas não conseguiam um contato com algumas crianças. Não conseguiam contato nem por telefone, não conseguiam contato nem pelos vizinhos que iam buscar as atividades, não sabiam onde estavam. Então, estavam realmente sem contato, essas crianças, e eram aluno da escola. Então, como fazer isso? Aí foi realizada a busca ativa, então, desses alunos para localizar onde estavam, porque muitos, se não estavam, a gente não tinha localizado, a escola não tinha localizado, com certeza eles não estavam, né, participando de todo esse processo, estavam fora do processo. E aqui eu ressalto a importância da equipe gestora nesse momento, né? A gente busca, né? A gente tem a nossa assistente social aqui, a Leni, até ela está presente, está assistindo. Mas, assim, a pontinha lá, né, da vara, para buscar essas crianças, para ir atrás, para ver a justificativa, são a coordenadora pedagógica e a diretora, que conhece a realidade, muitas vezes sabe até o motivo, né, e nos trazem relatórios, né, o telefone, para a Leni entrar em ação aí, com a busca ativa dessas crianças. Então, a partir desse levantamento, então agora não adianta fazer o levantamento e ficar com o levantamento, né? Você tem que colocar ação a partir daí. Então, a partir desse levantamento, realizar o acompanhamento e o monitoramento constante, com o apoio das equipes gestoras das escolas, da participação dos alunos das atividades, do projeto do programa do Vem Aprender. Então, né, foi feito o levantamento, fizemos essa parceria com o Conselho Tutelar, com a Ciência Social, e, a partir desse momento, esse monitoramento constante que a Leni, que está ali, está ouvindo, né, faz também. A equipe gestora está sempre atenta nesse trabalho, para ver quem que não está avançando, e para a gente estar sempre monitorando essas crianças, para que ninguém fique de fora, né, para que a gente traga sempre esses alunos para junto da gente. E a realização agora sim, a realização de uma pesquisa junto com os professores, equipe gestoras e famílias sobre as aulas e atividades remotas através do Google Forms. Então, essa pesquisa nós fizemos para saber qual que é a visão, que nós precisamos saber. Uma coisa a gente fala assim, o programa está muito bom, o programa está atingindo, mas as atividades está dando certo, os pais estão conseguindo fazer, os alunos estão conseguindo realizar as atividades que estão sendo propostas no programa, né?
A qualidade dessa aula, dessa atividade, né? Então, a gente pensou mais também, né? Além de estar buscando o número dos alunos, quem está fazendo, quem não está, e também a qualidade, né? E os desafios que os pais, né? O responsável em casa está enfrentando, para a gente tomar, a partir disso, decisões. Isso, então, claro, a gente precisa saber, né? Como que está o programa, né, com relação ao programa, com relação às aulas que estão sendo colocadas, né, gravadas, que estão sendo apresentadas na TV, e com relação às atividades, como que está chegando até a escola, até o aluno, né? Então, a partir dessa pesquisa que está sendo tabulada, a gente vai ter o conhecimento ter a visão da equipe gestora da escola, né, como que ela pensa o programa, como que ela vê, né, o programa, como que ela vê as atividades que está sendo proposta, vai ter a visão dos professores, né, eles vão nos dizer a partir dessa pesquisa, já disseram, né, agora só falta tabular, falta a gente ver, né, o resultado da pesquisa, também a gente vai ter a visão dos professores e a visão dos pais, que também isso é importante para nós, a opinião dos pais. Qual que é a visão deles com relação às aulas que estão sendo exibidas no programa, e com relação às atividades que está sendo ofertada para as crianças. As crianças estão realizando, as crianças estão aprendendo com as atividades, né? As crianças gostam do programa, eles conseguem aprender a partir das aulas que estão sendo apresentadas. Então, todas essas respostas a gente vai ter a partir do momento que a gente tabular esses dados, que a pesquisa já foi feita e só falta tabular nos dados. Agora, aqui pode passar. Isso, Graça. Então, aqui eu queria colocar para vocês assim, essa grade que a gente vai apresentar para vocês é a grade do programa, o programa Vem Aprender, a partir do dia 25 de maio. Porque, assim, o nosso programa, ele teve 2 momentos, né? O primeiro momento foi ali, começou no dia 20 de abril, o primeiro momento. Então, a partir do momento que foi dia 20 de março, suspendeu-se as aulas, né? Todo mundo ficou sem saber como que ia acontecer dali para frente. Dia 6 de abril, foi a reunião que a secretária, né, que a equipe pensante teve a ideia de fazer essa parceria com a TV Educativa. Então, o dia 6 de abril foi o dia que a secretária fez a reunião, juntamente com a professora Simone, que é a coordenadora do departamento, essa reunião com todas nós, para lançar a ideia e lançar o desafio de iniciar as aulas, né? No primeiro momento, essas aulas, elas não eram assim, direcionadas, como é que eu posso explicar? Não eram... Por ano, né? Por ano, exatamente. Eram direcionadas. temas, né? Eram temas de língua portuguesa, era a temática, essa temática escolhida, ela também era da nossa referencial curricular, a temática, mas eram os temas abrangentes que as crianças todas, tanto do primeiro ano até o 5º ano, podiam estar trabalhando. Então, chegava para todos os alunos, eram temas acessíveis a todos, né? Inclusive, educação de jovens e adultos também, né? A gente, para frente, o link está mostrando fotos para vocês também, que os adultos também estão envolvidos, bonitinho, vendo eles fazendo as atividades do programa, assistindo o programa. Então, foi essa primeira fase do programa. Então, eram temáticas mais abrangentes. Não era direcionada para cada ano, né? Por quê? Porque o nosso tempo, no primeiro momento, o nosso tempo era pequeno. Então, não tinha como fazer mais, né? Nós tínhamos 1 hora de programa, se eu não me engano. Isso, a gente tinha 1 hora de programa. Então, tinha bastante contação de história, músicas, né? A aula era de 20 minutos, todas as aulas eram de 20 minutos. A aula de ciência era 20 minutos, a aula de língua portuguesa 20 minutos, a aula de matemática era 20 minutos, de ciências humanas era 20 minutos. Naquele momento, a gente não contemplou também a formação humana, né? Porque não tinha como, porque o nosso tempo era curto, não tinha como abranger mais. Mas, o que houve? Pensávamos que em maio retornaríamos, né? Esse era o nosso primeiro desejo. Até tínhamos 3 calendários.
achamos que em maio a gente retornaria às presenciais. Chegando, aproximando o mês de maio, a gente foi vendo que realmente não teria condição, né, de retornar. Então, paramos para refletir novamente o trabalho e verificamos que nós tínhamos que reorganizar o programa, né? Nós tínhamos que ter mais tempo de programa. Ganhamos da TV Educativa esse tempo maior do programa, aí nós pudemos nos reorganizar novamente, então nos reinventamos de novo. Já tínhamos entrado no ritmo, né, que estava, um mês trabalhando naquele formato, então pronto, agora esse formato a gente vai ter que rever, porque precisamos atingir mais criança, precisamos ter mais tempo, as crianças precisam ter um ensino mais direcionado, né, porque a gente viu que não retornaria, as aulas presenciais não retornariam tão cedo. Então, a gente teve que reorganizar. Aí, então, ficou essa nova grade ali, que está mostrando para vocês ali, né? Então, ficou a aula de 35 minutos para língua portuguesa, para matemática, para história, ali, no caso, ciências humanas, né? E ciências humanas. E 30 minutos para a educação infantil. Isso, e daí 1 hora para alfabetização, que está ali, então o programa ficou o dia inteiro daí, né? Então, todos os dias, a aula começa às 9 horas, né? Vai até 10h30. Aí no período da tarde, das 14 às 15h30. Isso, que é o segundo e o terceiro ano. Das 15h30 às 16h30 é o primeiro ano, que é a alfabetização, e das 16h30 às 16h50, 17, porque a gente estica às vezes um pouquinho, a educação infantil. Então ficou assim, só de matemática e língua portuguesa que tem mais aulas ainda, porque aqui realmente aqui é a base, né? Então, são 11 aulas gravadas na semana, né, de língua portuguesa, 11 aulas de matemática. Então, para ter uma noção, assim, do trabalho que tem por trás disso, né, até chegar lá, às vezes planeja uma semana inteira para gravar 30 minutos, né, então, é um trabalho, assim, muito grande que tem, né, atrás dos bastidores, né, um trabalho muito grande que é feito. Então, nos reorganizamos novamente, pensamos novamente, nos reorganizamos novamente, fizemos uma outra grade para poder atingir melhor ainda os nossos alunos, né? Então, agora eu vou passar aqui para vocês, assim, o número de profissionais envolvidos em tudo isso, porque não é pouco, é bastante. Isso que a gente fala, os profissionais envolvidos diretamente, né? Isso a gente não está contando aqui os envolvidos indiretamente, né? Porque daí, quando chega na escola, o escriturário vai estar envolvido, com certeza, de uma forma ou de outra, ele está envolvido com isso, as serventes também, de uma forma ou de outra, está envolvida, né? Mas aqui nós vamos mostrar para vocês, esse quadro é só de quem está diretamente envolvida com o trabalho do programa, né? Então, nós temos ali em língua portuguesa, nós temos diretoras, nós temos 2 diretoras que estão envolvidas. 2 diretoras, uma está envolvida com língua portuguesa e a outra diretora está envolvida na área de ciências da natureza. Nós temos 21 coordenadoras pedagógicas que estão envolvidas também nesse trabalho, que ajudam a planejar, que algumas gravam aulas também, ajudam a planejar, ajudam na gravação, ajudam na discussão das atividades, na elaboração das atividades também, né? Então, nós temos 5 coordenadoras envolvidas com a língua portuguesa, 4 envolvidas com matemática, 6 em ciências da natureza, 4 em ciências humanas, daí ali, e mais 2 coordenadoras envolvidas com a formação humana e ensino religioso, né? Então, são 21 coordenadoras envolvidas nesse trabalho, diretamente, né? Diretamente envolvida. 119 professoras envolvidas, né? Diretamente, e daí 25 pessoas da equipe da secretaria, né? Porque cada área tem um grupo, então, língua portuguesa são 4 técnicas, em matemática, 3 técnicas, em ciências da natureza são 2, em ciências humanas, 4 técnicas, em musicalização, 6. Educação física, temos a professora Anderson, que está coordenando todo esse trabalho da educação física.
ensino religioso e formação humana são 4, e literatura e contação de histórias é uma que é a professora Liz, né, que trabalha, e daí mais 4 pessoas que estão na coordenação, né, geral desse trabalho, que é a professora Nilceia, na educação infantil, eu no fundamental, mais a professora Simone Neves, que é a diretora do departamento, e, claro, a secretária, a professora Isméria, que está aqui, né, envolvida nisso. Então, é muita gente envolvida. Então, nós temos aqui o envolvimento dos profissionais das escolas na elaboração e distribuição de atividades aos alunos. Nós temos 85 equipes gestoras. Então, nós temos 85 escolas. Então, dessas equipes gestoras, tem escola que é uma diretora e uma coordenadora, são as escolas menores. Temos escolas que têm um porte maior, que muitas vezes é a diretora e mais 2 coordenadoras. E temos escolas bem maiores, que temos diretora e mais, às vezes, 4 coordenadoras, 3 coordenadores, né? Então, são 85 equipes de gestores que estão nesse trabalho. E mais os professores, né, no planejamento das atividades remotas. Passando aqui um pouquinho, nós gostaríamos de mostrar o percentual de alunos do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, com acesso ao programa Vem Aprender. Essa pesquisa foi feita lá no finalzinho de abril, início de maio. A gente gostaria, na época, de saber quantas crianças estavam participando das aulas, estavam fazendo as atividades, né? E o retorno para nós foi muito bom. Porque naquele momento, 90% dos nossos alunos da rede estavam sendo atingidos. Então, 90% dos alunos estavam assistindo às aulas, ou pela TV, ou pela internet, ou no YouTube, enfim, mas eles estavam assistindo às aulas, né? E fazendo as atividades também. Somente 10% desses alunos não estavam envolvidos ainda. Isso lá no finalzinho de abril, então... A gente entende que hoje, com certeza, esse gráfico ali já diminuiu, aumentou para as crianças que estão assistindo, né? Então, eu acredito que a gente quase nem tenha, se for um residual bem pequeno de alunos que não estão engajados nesse trabalho, né? Isso. Aqui, meninas, professoras, alunas, quem está assistindo, esse é um modelo, né, de cronograma de aulas que vai para as escolas. Então, as escolas tinham essa tabela que a gente organizou, planejou esse momento até o 31 de julho, né, quando iniciou a segunda etapa do programa, que a segunda etapa começou no dia 25 de maio. Então, todas as escolas já receberam esse planejamento de aulas, essa grade de aulas, com os dias da semana que ia passar, com a unidade temática que ia passar, com o objeto do conhecimento e as habilidades que iam ser trabalhadas em cada aula do programa. Isso até 31 de julho, e agora nós já estamos planejando para frente, em agosto já. Então, todas as escolas receberam aquela grade com as aulas, matemática, língua portuguesa, ciências humanas, ciências da natureza, arte, educação física, formação humana, ensino religioso, todas receberam aquela grade, então, até 31 de julho. E pode passar, Graça. Isso. E essa outra tabelinha é só modelinho também, que essa vai todas as semanas. Então, todo início da semana vai essa tabela ali, está o 2º e o 3º, mas vai da educação infantil, né, para as escolas que têm educação infantil, e também do primeiro ano e do quarto e quinto. Então, essa tabelinha vai todo início da semana com os temas das aulas que vai ser trabalhado em cada dia da semana, em cada componente, né? Aqui nós estamos mostrando para vocês, então, o site, né? É o print da página da secretaria, onde tem ali links, e você clica ali, bem fácil o acesso para os pais, para a equipe gestora, né, também, fazer a impressão da atividade para a criança. Então, tá bem separadinho lá do 1º ano ao 5º, e a educação infantil. Bem simples, né? Não tem dificuldade nenhuma em estar acessando essa plataforma. Então, é só clicar, por exemplo, clicou ali em cima do lapisinho do 3º ano, todas as atividades relacionadas ao 3º ano estão ali. Então, no primeiro momento,
os pais, né, entravam lá e imprimiam. Hoje, a gente já consegue mandar as atividades para a escola, elas já fazem a impressão antecipadamente e já entregam para os pais as atividades. Mas a gente deixa no site também, por quê? Porque a gente sabe que outros municípios estão também assistindo às nossas aulas, né? A gente tem, assim, relatos de pessoas de São Paulo que estão assistindo às aulas. Nós temos relato de pessoas de Carambeí, de Castro, de Telêmaco Borba, que assistem essas aulas também, e daí podem entrar e acessar. Alunos das escolas particulares também nos relatam que estão entrando, então eles podem, tanto assistem às aulas, como eles podem também entrar no site e também imprimir as atividades. Então, o programa está sendo bom, né? Está sendo tanto para a rede municipal, quanto para as outras redes que tiverem interesse, e a gente já tem relatos de pessoas, de municípios de fora e de escolas particulares, alunos, né, das escolas particulares que também estão utilizando desse trabalho. Agora eu quero mostrar um pouquinho para vocês do real, do né? Real, as da fotos, prática, de tudo aquilo que a gente... do que é evidenciado, né, por meio das fotos ali, para vocês conhecerem um pouquinho do processo, desde o dia 6 de abril até os dias que a gente está vivendo. Então, ali é a reunião, né, o dia 6 de abril, que foi o dia que a secretária, a professora Simona, nos chamou a equipe toda para a gente planejar. Então, está todo mundo longe ali, todo mundo de máscara, pensando o que será que vem, né? Todo mundo na expectativa. Então, a partir daquele momento da reunião, né, lógico, já teve aquela reunião conosco, aí depois daquilo que a gente já compartilhou com vocês, de todo o trabalho pronto, né, daí a reunião também pelo Meet com as gestoras ali, né, aqui está mostrando para vocês ali a secretária, a professora Isméria, a professora Simone, ali está o Paulo Freire atrás delas, elas ali, daí toda a equipe técnica também, numa outra sala, também participando da reunião, porque depois, elas iam, depois desse momento que é feita a reunião com a equipe gestora, que a secretária faz, a professora Simone faz, muitas vezes eu participo junto também das reuniões, a partir dessa reunião, as APs, as assessoras pedagógicas e o assessor pedagógico também ajudam nessa organização. Então, claro que passa essas diretrizes gerais, aí as assessoras pedagógicas também fazem reuniões para poder direcionar mais o trabalho, né? A próxima lâmina evidencia bem isso lá, Grazi. Então, é uma das nossas assessoras, né, fazendo a reunião online com as suas equipes. Isso, então ali a professora Maria de Fátima e a professora Heloísa, fazendo reunião pelo Meet para passar mais orientações, para dar mais, porque a escola não fica, cada assessora pedagógica tem um número de escolas que são as filhas delas, né? Então, elas falam, essa é a minha escola, essa é a minha escola, né? Então, tudo que é problema que elas têm, tudo que é dificuldade que as escolas têm, elas têm para quem recorrer. A Adriana tem problema lá, tem alguma coisa lá, Carlinha me ajude, né? Carlinha aqui. Então, as assessoras que dão esse suporte, né, para as equipes gestoras das escolas. Então, depois disso aqui, essas outras fotos aqui que a gente está mostrando, ali são as atividades, a forma que as escolas estão entregando as atividades, e aquela outra foto onde tem uma casa no fundo, é o trabalho desenvolvido na zona rural, que eu coloquei para vocês, que é o momento que eles foram entregar os DVDs gravados com as aulas, né, e as atividades dessas aulas que as diretoras, a equipe da escola, mais o pessoal da secretaria, que foram para entregar para as famílias nessas atividades. Na sequência aqui dessas fotos também registra ali para vocês, ilustra as professoras ali, uma das coordenadoras pedagógicas ali planejando na escola as atividades,
é uma equipe que está envolvida tanto no planejamento quanto na gravação, ali na primeira foto. Então, é o momento de planejar, de confeccionar material, para depois ali vocês estarem vendo, né? As professoras têm ali uma de chapéu, a outra utilizando quadro, outra fantoche, fantasiada, que é o momento da gravação. Então, tudo, né, conforme a gente estava vivendo na escola. Momento de planejamento, de pensar tempo, objetivo, habilidade, como atingir, e o momento da gravação. Isso, mais no cantinho, bem no cantinho do ladinho ali, daí aparece mais uma equipe também planejando aqui na secretaria. Daí é o grupo, acho que de formação humana, né, de ensino religioso, que estão planejando aqui na secretaria. Pode passar, Gas. E essa foto olha lá, ó, dia 8 de abril. Vocês podem perceber que no fundo nem tá o cenário que é hoje ainda. Então, esse foi o dia da gravação teste. Então, enquanto um grupo estava lá planejando, se organizando, a gente pensando também no cenário, tem algumas coisas ali do cenário, né, não está completo ainda, mas essa é a professora Dirce, lá da Escola Zair, que se prontificou, né, de ser a primeira pessoa para ir para frente das câmeras para gravar. Né, ela, e daí mais a outra foto que aparece ali, né, a professora Anali, também, que falou, eu vou, né, eu vou. Então, alguém tinha que ir. Daí elas foram as primeiras, né, que se prontificaram a gravar, então foi a gravação, assim, o teste da gravação, para ver como que ficava, então ter o primeiro contato com as câmeras, né, o primeiro momento ali, e a professora Alice também que gravou a história, então foi o teste que nós fizemos. Depois do teste, daí já não tem mais teste, né, já foram testadas, então agora vamos para frente. É o mão na massa ali, né, então tem algumas áreas ali, né, o pessoal de arte, o pessoal da matemática, de ciências humanas, ciências da natureza, musicalização, língua portuguesa e formação humana e ensino religioso. Ali a gente tentou colocar todo mundo, aí são os nossos queridinhos, né? Aonde chega essas aulas, como chega essas aulas, né? A qualidade, a forma, o método, então é para eles que a gente planeja tudo isso, né? Então tem ali ilustrando as crianças, utilizando a máquina de números, o dado, utilizando o livro didático, a planificação. Então, as crianças, na próxima ali que você já passou, fazendo educação física, e o mais interessante ali, envolvendo até os responsáveis. Então, mexeu com todo mundo, né? Então, mexeu de alguma forma, mexeu não só no ambiente da escola, como lá no ambiente em casa. E essas fotos, quem está assistindo, assim, nós temos também, nesse programa, tem um número de WhatsApp, que os pais podem estar fotografando, né, o que os alunos estão fazendo e mandar para o WhatsApp, e daí a gente passa também na TV. Os alunos, eles adoram isso, né? Eu tive até uma situação em que uma mãe mandou assim, eu quero que o meu filho apareça e tal, porque ele está mandando, porque é muita foto, né? É muita foto, então nem todos conseguem aparecer. Mas os pais mandam, e as escolas também, né? Porque a escola também faz esse trabalho com os alunos, desse contato com os alunos, deles fazer atividades, tirar fotos de atividade, mandam para as diretoras, para a equipe gestora, mandam para as professoras, e claro que elas, orgulhosas disso, também mandam as fotos daí para as assessoras pedagógicas para nós, né? Então, nós temos fotos tanto vindo pelo programa, né? Através do programa, como pelas diretoras, pelas assessoras pedagógicas que recebem essas fotos. Ali também é mais algumas professoras, ali coordenadora, professora, diretora gravando aula, né? As crianças fazendo a atividade. A próxima foto também evidencia a EJA, né? Os alunos atingidos, fazendo atividade, assistindo a aula. A próxima, ali também, a gente achou legal de colocar que são outros meios, né? Foram divulgados as aulas, então todo mundo estava
na expectativa dessa aula da professora Fernanda, com os planetas, então foi metodologia nova, foi utilizado o Chrome, né? Então a gente se reinventou. A professora Lisa ali com as suas histórias que nos encantam, até eu tenho uma menininha, então, que ela diz lá, levanta uma mão, levanta outra mão, dá tchau para a contadora. Então, as crianças vão criando esse hábito, né, de esperar o momento da leitura, né, como na escola. Então, desenvolvendo ali o comportamento leitor da criança, né, o hábito de ler, né, a mediação da leitura. Então, ali a professora Liz e o seu grupo desenvolvem bem esse momento no programa, formação humana com os valores, e a criançada ali, né, trabalhando. A próxima foto também né, tem 2 assessoras ali que trabalham, com a Elisângela, a Patrícia e a Audrey, uma professora minha ali também de uma outra escola, a professora Andresa, da Escola Ruth, que fez um belo trabalho sobre a história de Ponta Grossa. Fica aí a sugestão para quem quiser assistir. Ali também outros grupos, né? As aulas da Fernanda, que deram show de bola, ficou bem no próximo slide. Ali, né, do sistema solar, o grupo de matemática. Então, ali são evidências do trabalho na hora da gravação. Extrapolamos o tempo? Acho que extrapolamos o tempo, né? Eu acho que sim. Tudo bem. Agradecemos imensamente as contribuições das professoras Isolde e Carla, que nos trouxeram importantes apontamentos para compreender as ações do município para as práticas escolares nesse momento de aulas remotas. Nesse momento, abre espaço para a professora Karine, que vai apresentar algumas questões dos nossos acadêmicos. Então, boa noite, professora Carla, boa noite, professora Isolde. É muito importante, né, esses apontamentos, essas reflexões que vocês nos trouxeram, a fim que a gente possa compreender mesmo esse movimento, né, essa reconstrução aí dessa prática escolar que está acontecendo no município, né. E aqui nós temos algumas questões dos nossos acadêmicos, tá? Vou começar com 2 questões, tá? Então, primeiramente, temos a pergunta do retorno. Como está sendo projetado o trabalho pedagógico no retorno às aulas, né? Como que vocês estão pensando essa organização? E em relação à BNCC e os referenciais municipais, vocês podiam nos falar um pouquinho como que foi esse processo de construção dos referenciais, né? Quais foram os maiores desafios para que ocorresse essa implementação? Então, por enquanto, são essas 2 questões. Ok. Então, vou começar pelos referenciais e pela BNCC, né? Então, quando começaram as discussões da BNCC, já ali em 2016, a gente já começou também aqui na rede a fazer esse trabalho de discussão sobre o BNCC, até para que a escola também não ficasse de fora desse processo, né? Então, iniciou-se, assim, um grupo aqui dentro da secretaria para estudar todos os encaminhamentos que estavam sendo feitos da BNCC, para que a gente tivesse ao par, né, das discussões. Então, um grupo da secretaria também que estudava aqui dentro. Aí, depois disso, foi feito seminários, inclusive, com as equipes gestoras das escolas e com muitas professoras da rede, porque a partir do momento que foi feito esse seminário, nós fizemos alguns grupos também de estudo sobre o BNCC, inclusive porque, não sei se vocês lembram, que existia uma página do MEC, né, que é própria da BNCC, onde a gente poderia estar colocando sugestões, fazendo os estudos, e a gente colocava sugestões do que poderia ser acrescentado, que poderia ser mudado, né, ideias que poderiam ser postadas lá nessa página.
E nós fizemos também esse estudo e fizemos isso, inclusive, fizemos grupos de trabalho, grupos, por exemplo, lá da língua portuguesa, reunimos professores da rede, com os técnicos da rede formados na área e professores da rede formados na área, reuniram seus grupos para estudar a BNCC, né, e dar sugestões para tirar algumas questões que estavam postas lá ou acrescentar mais coisas, né? Então, foram feitas discussões por grupos. Então, foi feitos seminários, depois fizemos seminários regional também, juntamente com a rede estadual, com a CIED, teve seminário regional também, teve um encontro, inclusive, na UEPG, né, para falar sobre isso. Então, foi discutido amplamente na rede, a BNCC foi discutida, foi vivenciada, na verdade, né? A rede conseguiu trabalhar junto. Claro que não posso dizer assim, professor por professor, que é impossível, né? Mas representantes de todas as escolas participaram, representantes de quem era formado naquela área. Então, teve toda essa grande discussão antes de a gente começar. A partir do momento que a gente estudou a base, teve esse conhecimento da base, a gente começou a trabalhar no nosso referencial curricular, né? Que também foi feito, ficamos 2 anos trabalhando, né, professora Carla? 2 anos. De 2018, 19. Na verdade, antes, até a gente já vinha pensando, junto com a base, a gente já vinha delineando, né? Já ia trabalhando, já ia delineando, e a partir de 2017 começou a tomar corpo, né? 2019 também, 2019 já estava na escola já. Né, 2017, 2018, 2019 já estava... 2018 foi o ano, assim, de terminar, validar no ambiente, na unidade escolar, o referencial. Isso. E 2019, inclusive 2018 começou já, a escola está trabalhando já com esse referencial dentro da escola, né? Ele não estava construído todo, ainda não estava todo pronto, mas as habilidades estavam sendo trabalhadas, né? Também, nesse mesmo momento que a gente estava trabalhando o referencial, juntamente, que a gente nunca trabalha um depois o outro, é junto, né? Que caminha junto, paralelamente, nós também fizemos muitos estudos da BNCC com a escola, usando os HTPCs, né? Tivemos vários HTPCs, que são os momentos de estudo. Como que funciona o HTPC? Então, as secretarias, a equipe técnica da secretaria, faz a formação com a equipe técnica da escola, né? Eles fazem essa formação e depois, na escola, os formadores, a equipe técnica da escola, ela vai fazer essa formação com os professores. Então, tem um dia marcado na escola, nesse dia é só para estudo. Então, nós tivemos, se não me engano, acho que 4 HTPC. 4 ou 5 ano passado. Isso. Daí, por área, nós fizemos primeiro o HTPC geral, que falava da base de forma geral, do conhecimento, das competências da base, isso, né? De forma geral, a forma que estava estruturada a base, a nomenclatura também, que mudou bastante, né? Os conceitos também mudaram bastante. Então, tudo isso foi alinhado com a equipe gestora, então, nas HTPCs. E daí, depois, concomitante junto com isso, a gente estava escrevendo o referencial curricular, né? Juntamente com o referencial. No ano passado, em 2019, já estava posto na escola, né? Já estava posto, não estava ainda, assim, não estava, digamos, pronto no sentido de já estar no site, já está tudo prontinho, ainda não, mas ele já estava posto. Então, ele não foi assim, primeiro vamos escrever, né? Vamos deixar ele pronto. Daí, depois que estiver pronto, daí que nós vamos... Mas a gente vai usar. Não. Depois que estiver pronto, nós vamos usar. Não. Então, ele já foi... Então, por isso que a gente fala que o nosso referencial ele foi construído junto com as escolas, né? Porque daí elas iam trabalhando muitas coisas, elas iam vendo, puxa, acho que alguma coisa tem que melhorar aqui, tem que ajeitar aqui. Aí vinha, né, a demanda e a gente reorganizava até que saiu, então, o nosso referencial, ele foi feito por muitas mãos, né? Ele foi construído pela rede, não é construído só pelos técnicos da secretaria, ele foi construído pela rede, tá? Então, hoje, ele já está no site, prontinho para acessar, para usar, tal, mas não significa que, então, desde o início, os professores já estavam estando em contato, participando deste processo.
né? E a próxima, o retorno. Ao retorno. A próxima pergunta, que era a questão do retorno. Então, como que a gente está pensando? Então, na verdade, a gente não sabe se vai retornar já em setembro, se vai, né? A gente não sabe. Como a secretária já vem colocando sempre, a senhora Simone também, quando a rede estadual achar que vai voltar, então a gente vai seguir o que a rede estadual, né? Se estiver se reorganizando, você vai estar se organizando. Mas com todos os protocolos necessários, com todos os protocolos, tanto de saúde, quanto de higienização, tudo isso, as diretoras já tiveram uma reunião também sobre isso, né, de como está fazendo esse protocolo. Então, a gente já está se organizando para um possível retorno. A gente não sabe se o dia certo que vai, o mês certo que isso vai acontecer, né, mas nós já estamos já com um plano já organizado para esse retorno. Quando for autorizado, né, esse retorno, a gente já está com ele todo pensado, sabe? Não sei se eu respondi as questões que você perguntou. Respondeu sim, né? Nós agradecemos aí essa questão, né, do retorno, aí esse destaque da importância do trabalho coletivo, né, que foi construído esse referencial. E depois nós voltamos, né, mais um pouquinho, mas agora eu vou passar a palavra para a professora Victória, que dará continuidade ao evento, para a gente escutar aí, né, a equipe também, as Adrianas, e aí, posteriormente, nós voltamos aí às nossas discussões, tá bom? Muito obrigada. Nada. Isso, muito obrigada, professoras, novamente. Então, dando continuidade às interações desta noite, nosso segundo bloco sobre a gestão escolar no contexto de aulas remotas, experiências das escolas do ensino fundamental, será marcado pelas reflexões trazidas pela equipe de gestão de uma escola municipal de Ponta Grossa, com a participação das professoras Adriana Laroca e Adriana Stassizak. Apresento, então, o currículo das participantes. Adriana Kostrezevics Laroca possui formação no magistério, licenciatura em pedagogia e especialização em psicopedagogia clínica e institucional. Foi professora de educação infantil e ensino fundamental nas redes particular e pública de ensino por 10 anos. Atuou como coordenadora pedagógica na Secretaria Municipal de Educação por 3 anos e atualmente é diretora de uma escola municipal. Adriana Stassizak formou-se no magistério em licenciatura em pedagogia e possui pós-graduação em pedagogia nas organizações. A sua trajetória profissional contempla 22 anos de profissão, sendo 11 anos como professora nas redes particular e pública de ensino e como coordenadora pedagógica há 11 anos na Secretaria Municipal de Educação. Convidamos, então, as professoras a partilharem conosco um pouco sobre o desenvolvimento de suas atividades enquanto equipe de gestão, no encaminhamento da nova organização do trabalho pedagógico no período de aulas remotas, seus desafios e possibilidades. Boa noite às professoras, os alunos. Eu parabenizo vocês por essa iniciativa. Ontem eu pensando, falei, quem aqui teve essa oportunidade durante a nossa formação, né? Ninguém aqui teve, ninguém passou por isso. Então, a gente torce para que vocês, né, as acadêmicas, os acadêmicos, não utilizem esse conhecimento futuramente, que isso não volte a acontecer, mas pelo menos esse conhecimento vai existir, né? Vocês já vão ter essa experiência, já vão ter essa bagagem. E eu quero começar descontraindo um pouquinho, porque a professora Isolde falou, a professora Carla, a professora Isolde falaram das reuniões pelo Meet, né, por outros meios, e a nossa primeira reunião foi cômica, né, Adri? Foi. Não sei se vocês viram aquela primeira, se vocês já viram o vídeo do Diogo Almeida. Teve até professora na porta da escola esperando a reunião começar, para vocês terem uma base. Então, foi cômico. Mas, aos poucos, a gente vai se adaptando, né? E tudo vai dando certo, vai se encaminhando, a gente vai pegando o jeito. Então, eu vou começar colocando para vocês como foi, como tem sido
a nossa trajetória desde que paramos. Primeiro, surgiu aquela insegurança. Por onde começar? O que é que a gente vai fazer por primeiro? Né? Até porque você tem os contatos dos pais na escola, mas você não sabe quem tem WhatsApp, você não sabe quem tem Facebook, e sempre tem aquele dilema, vez ou outra o aluno está com febre, você não consegue entrar em contato com o pai e com a mãe, você tem que, de repente, buscar, levar em casa, né? Então, meu Deus, como a gente vai localizar todo esse povo? Então, foi a primeira essa insegurança. Por onde começar? Teoricamente, Facebook todo mundo tem, né? Então, vamos começar pelo Facebook. Fizemos um grupo da escola, cada professora, cada membro da equipe foi adicionando pais que tinham no seu Facebook, e ali a gente começou a ter um volume maior de pais. Paralelamente a esse trabalho com o Facebook, que era por onde inicialmente a gente estava passando as orientações dos pais, né, sobre os procedimentos que estavam sendo adotados pela escola, a gente também já começou a ligar para as famílias, verificando se estavam assistindo ao programa, que nesse período já haviam começado os programas do Vem Aprender, e perguntando se eles tinham um número de WhatsApp, né, para a gente poder formar os grupos de cada turma. Também foi outro desespero, tá aqui a Carlinha para não me desmentir, porque no começo, menos da metade atendia telefone, ou era número que mudou, era fora de área, e o desespero vai tomando conta, né? Porque, meu Deus, como é que a gente vai fazer para conversar com essas famílias? Só que as notícias vão correndo, né? Aos poucos tudo vai se ajeitando, e hoje a gente tem 100% dos pais nos grupos do WhatsApp, mas isso com muito custo, porque é sempre ligando, retornando, colocando lá no grupo da escola os nomes dos alunos que a gente não tinha conseguido, para ver se de repente algum outro pai tinha esse contato e podia passar para a gente. Então foi trabalho de formiguinha, um ajudando, cada um carregando, ajudando a carregar o peso, para a gente conseguir esse resultado de 100% agora. Então, como nós fizemos? Nós fizemos os grupos de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, e a nossa comunicação com a família passou a ser a partir tanto do Facebook, como dos grupos de WhatsApp, né? Nos grupos de WhatsApp, até os nossos pais, eles estão assim, bem, a gente meio que perdeu o sono. Meu Deus, eles vão mandar mensagem para a gente de madrugada, vão, né, para tirar dúvida, mas não, tá fluindo. Lógico que vez ou outra algum pai tem uma dúvida, então eles mandam uma mensagem fora de hora. Não é um fardo você responder, né? É uma angústia para eles também, assim como é para nós, é para eles também. Então a gente responde com maior prazer. Mas o que a gente adotou, até para não tirar o sono das professoras e de toda a equipe, a gente abre o grupo diariamente no horário de aula. Então, quarto e quinto ano, no período da manhã, 7h45 abre o grupo, 11h45 fecha o grupo. Né? A mesma coisa no período da tarde, a 1h abre o grupo, às 5h fecha o grupo. E daí, nesse período, as professoras se colocam à disposição e dão toda a assistência necessária. Pega lá, os pais mandam uma fotinho da atividade do Vem Aprender, que eles não estão conseguindo fazer, a professora grava um áudio, grava um vídeo mostrando como é que faz, explica para eles, e de repente aquela dúvida que é de um, já era do outro também, o outro pai se manifesta, né? Então, ali nos grupos vem os áudios, os vídeos das crianças, as fotos. Então, é mesmo um espaço de interação com a escola e com a família. E a gente está vendo isso como algo muito positivo. Até acredito que quando tudo isso passar, a gente quer continuar com esses grupos, porque está sendo muito positivo. De repente, esse extrapolar que a gente estava com medo que acontecesse, não está acontecendo. Os pais estão sabendo
respeitar o momento da aula, o espaço do professor. Então, esse está sendo o ponto positivo. Então, o que a gente faz? Depois a Adri vai falar um pouquinho mais das questões pedagógicas, né, do grupo, do Facebook e tudo mais. Mas o que a gente... Deixa eu só ver aqui. Isso. Então, todas as comunicações passaram a ser feitas através desses grupos. No Facebook, não só pela gente, mas a gente tem o grupo da Associação de Moradores, que a gente coloca uma informação, eles já compartilham e já dá uma amplitude maior, né? Já repassa para mais gente essas informações. Quem não vê pelo WhatsApp acaba vendo pelo Face e vice-versa. E eu acabo usando também para questões mais administrativas, né? Então, questão de APM, a contribuição espontânea da APM, assuntos que dizem respeito à APM, conselho escolar, informações sobre as entregas de kit de alimentação, como que vai funcionar, quem tem direito, que mais? A prestação de contas, e querendo ou não, a gente tem a prestação de contas da APM, que a gente sempre tem que fazer, né? Então, tudo a gente acaba usando essa ferramenta para estar mais perto dos pais. Como que a gente optou por realizar as entregas das atividades? A gente tem escolas que estão realizando semanalmente e nós optamos por fazer quinzenalmente. Até agora, essa semana, as crianças estão em recesso, né? Então, tem reprise do programa Vem Aprender. A gente orientou para que eles aproveitem para colocar as atividades atrasadas em dia. E a partir da semana que vem, a gente vai retomar, só que semanalmente, né? Então, do início até agora, nós estávamos fazendo quinzenalmente e agora vai passar a ser semanal. Como é que funcionava? Então, estagiárias, a secretária, eu, a Adri, sempre baixando as atividades, xerocando, organizando as pastinhas, organizando por turma, para no dia da entrega a gente estar na escola às 8 da manhã, até nesse dia é um agito, porque nem em horário de almoço a gente faz direito, para poder atender os pais, porque a gente sabe que muitos pais têm o horário do almoço, para ir, de repente, retirar uma atividade na escola, né? Então, como é que a gente vai parar justamente no horário de almoço? Então, a gente começa às 8 da manhã e termina às 4 horas da tarde. Vez ou outra acontece de alguns pais não poderem ir, mas daí eles já avisam com antecedência, eu estava no hospital, eu tive que viajar, tem outro dia que eu posso ir na escola? Então, eles já agendam com a gente, um outro dia, um outro horário, a gente vai na escola e entrega esses materiais. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, como eu disse, a partir agora dessa semana, as nossas entregas vão passar a ser semanais. O nosso maior desafio, que eu quero colocar aqui, foi realmente o início, né? O localizar as famílias. Como conseguir 100% de participação dos alunos e das famílias inseridas nos grupos para terem acesso às informações repassadas pela escola. E o nosso segundo maior desafio é a aceitação de alguns pais, porque eu acredito que por muito tempo a escola pegou tudo para si, né? Os pais delegaram tudo que diz respeito a ensino, a educação, para a escola. Então, tarefa, deixa de fazer, faz na escola. Preencher agenda, não precisa, a professora preenche. Então, questões simples que foram deixadas para a escola. E, nesse momento, eles acabam sofrendo com isso. Porque se tinha tanta coisa que era deixada para a escola, como que agora eu, que nem sou formada, não sou professora, vou ter que ensinar meu filho? Vou ter que pegar ele e fazer tanta atividade. Então, eles têm muita angústia nesse sentido. E, de vez em quando, eles extravasam essas angústias no grupo. E aí que cabe à equipe gestora, né, Adri, ter paz, discernimento,
porque senão vira uma bola de neve. É pai e mãe nervoso, se a gente entrar nervosa também na conversa, só vai atrapalhar mais a situação, né? Então, a gente tem que tomar aquele, né, incorporar a calma para conversar com eles, orientar. Até as professoras pedem ajuda direto para mim, para a Adri, porque quando resolve pegar fogo nos grupos, Adri, por favor, ajuda, porque eu não sei o que falar. E qual é a postura que a gente costuma ter? Eu falo assim, olha, mãe, faça do jeito que eu costumo fazer, porque eu também sou mãe, sou professora, tenho a escola, tenho atividade de 2 filhos, às vezes eu também surto, né? Também dá vontade de sair correndo e gritando. Mas é importante criar uma rotina de estudo com eles. Independente se a gente vai voltar hoje, vai voltar amanhã, vai voltar mês que vem, a gente precisa dessa rotina de estudos. E é isso que eu faço com os meus. Se eu vou passar o dia inteiro na escola, separa 2, 3 folhinhas. Ó, hoje, quando a mãe voltar da escola, eu quero que você esteja com essas 3 atividades feitas, né? Então, não é difícil, só que eles não estão acostumados com essa rotina de estudos, né? A sentar com os filhos e ter que ensinar. Então, é isso que acaba gerando mais angústia. Mas quando a gente se coloca no lugar deles, fala assim, calma, a gente está com vocês, a gente está aqui para o que vocês precisarem. Eles dão uma acalmada, e é isso, essa postura também que as professoras estão tendo, de acalmar os pais, porque a gente sabe, para a gente não está sendo fácil. Imagine para eles, né? Pai e mãe que saem, que estão o dia inteiro fora e que não têm o domínio do ensino. Então, é complicado mesmo. A gente sabe que não é fácil. Então, em muitos momentos, a diretora e a pedagoga acabam mesmo com a função de apaziguar, acalmar os ânimos e as angústias, né? A gente tem que, por mais que por dentro a gente às vezes esteja ansiosa, angustiada, tem que fazer de conta que não está, né? Até mesmo para as professoras, porque como é que a gente vai cobrar algo, vai pedir algo, vai passar alguma informação, já demonstrando angústia, anseio, nervosismo. Então, a gente, por mais que não esteja, você tem que passar, né, isso para elas. Mas, na nossa escola, a gente também tem, assim como a professora Isolde falou da equipe da SME, a gente também tem uma equipe muito boa lá na Escola Armida. Então, são professoras engajadas, por mais que, né, 2 já foram convidadas para o Vem Aprender, elas falaram, ai, Adri, desculpa, mas eu não vou conseguir. Não tem problema, a gente sabe que a gente não nasceu para isso, tem algumas que estão se revelando, né? Mas, lógico que você não vai colocar pressão para elas estarem lá. O importante é que, nos grupos, elas estão se sobressaindo, elas estão fazendo tudo o que deve ser feito, gravando áudio. A professora Fábio, do 2º ano, esses dias, gravou um pequeno vídeo, fazendo uma explicação, e depois ela me mandou, ela falou, Adri, eu tô tremendo. Por quê? Porque não é delas, né, fazer isso. Mas elas estão tentando, e é isso que é importante. E na nossa escola, por mais que a gente tem, assim, professoras muito críticas, a gente tem, mas nesse momento, todo mundo se uniu de um jeito que a gente não pode falar nada. Tá todo mundo trabalhando junto, todo mundo dando ideia, uma ajudando a outra. Eu não sei mexer no computador, vai na casa da outra, né? Nos horários que eu e a Adri estamos na escola, elas vão na escola, a gente ajuda. Então, o que a gente, de repente, achou que ia ser difícil no começo, com essa união da equipe, acaba se tornando fácil, né? E cada vez melhor. É lógico que sempre surgem desafios diferentes, né? A cada dia surge uma coisa nova, mas a gente vai superando, porque quando você está numa equipe, não é uma cabeça pensando, é muita gente ajudando. E eu acho que isso que é o importante, elas saberem e terem a consciência de que elas fazem parte da equipe, que elas são importantes para nós.
E eu acredito que as nossas professoras sentem isso. Elas sentem o quanto elas são importantes para nós, para os nossos alunos, para os pais, para todo mundo, né? E isso faz a diferença. Eu acho que a minha parte é essa, não sei se a Adri quer complementar com alguma. Obrigada. Eu quero dizer boa noite, então, a todos os presentes, né? Gostaria de agradecer mais uma vez ao convite, né, que nos foi dado pela professora Graziella, e quero falar que as minhas palavras, eu faço as palavras da Adriana. Até vou iniciar a minha fala como coordenadora pedagógica, né, colocando justamente essa segurança, de repente, que a equipe de professores tem que ter na equipe de gestão, sentir essa segurança, principalmente agora que nós sabemos que foi um momento, né, um novo desafio, uma nova forma, né, um novo desprendimento cultural que está acontecendo. Então, como foi colocado, é um novo normal que está aí por vir. E a gente sabe que muitas coisas que vão acontecer daqui para frente, que estão se tornando, né, desafios, daqui a pouco já vai ser uma coisa normal e que nós sabemos que nós vamos dar conta, sim. Né? Quero colocar também, como a Adriana falou, a questão dos pais, a questão dessa insegurança que surgiu, né, de todo esse, como que eu vou fazer o meu filho sentar. Então, uma das maiores angústias e a procura até desses pais por nós na escola era justamente para falar a respeito disso, como que ele ia ensinar o seu filho, né? Então, uma das coisas que nós tivemos um papel muito grande foi o de orientar essas famílias na questão de como trabalhar com as crianças. Nós sabemos que existem aquelas crianças que têm mais facilidade de aprender e sabemos que tem as crianças que apresentam mais dificuldades de aprendizagem. Uma das coisas, até mesmo, que a escola sempre colocou e que, de repente, só agora veio a ser pontuado pelas famílias, foi essa questão dos pais não perceberem que, quando a escola, em parceria com eles, pedia o apoio, né, com questões pedagógicas, questões comportamentais, os pais muitas vezes achavam que era um certo exagero da nossa parte. E aí que a gente foi, né, tentando sempre mostrar o caminho para eles, e agora esses próprios pais chegaram e nos colocaram justamente essa questão, né? Por que meu filho não consegue aprender? É o jeito como eu estou ensinando? Só que nós sabemos que existem crianças que muitas vezes as diferentes formas de ensinar não são suficientes. É necessário, às vezes, uma certa avaliação, no caso, né, um diagnóstico um pouco mais apurado. Então, eu acho que, de repente, esse momento da pandemia, ele veio também trazer isso para nós que fazemos parte da educação, para que os pais também se tornassem mais parceiros nossos com relação a enxergar essas dificuldades dos alunos. E procurassem, de repente, uma avaliação psicológica, uma avaliação clínica, justamente para tentar descobrir o porquê daquele comportamento que até então não era encarado, né, de uma maneira um pouco mais, assim, direta. Os pais meio que ficavam querendo encobrir certas situações. Mas a gente sabe que nós, enquanto instituição, enquanto escola, enquanto rede, nós temos essa função que é a preocupação com a aprendizagem dos nossos alunos. Então, no início da pandemia, não vou dizer que nós, enquanto equipe de gestão, também não ficamos perdidos. Mas com o apoio da secretaria, com a nossa assessora pedagógica, como uma equipe mesmo, nós percebemos que a partir do momento em que todos fossem se unindo, e cada um realizando a sua, né,
parte, nós conseguiríamos, de repente, organizar e achar a melhor maneira possível para conseguir trabalhar, né, a educação remota. A partir da orientação da ISME, a minha função foi justamente fazer essa questão do planejamento com as professoras. Nós sabemos que as professoras, também como a própria Adri já colocou, elas ficaram um pouco perdidas no início, mas como que vai fazer, como que vai funcionar? Então, nós, além de tentar apaziguar essa angústia, nós fomos mostrando para elas como que seria realizado esse trabalho, e muitas vezes, quando eu percebia que a professora tinha um pouco mais de dificuldade de compreensão, através, digamos, da mídia, do WhatsApp ou do e-mail, eu convidava ela para ir na escola, né? Claro que tomando todas as medidas necessárias de proteção, para estar explicando para ela e orientando como que ela deveria agir com relação ao planejamento das atividades, né? Em conjunto com as aulas do programa Bem Aprender, né? Sempre seguindo os referenciais curriculares municipais, aonde nós também temos os conteúdos que deveriam ser trabalhados, né, devem ser trabalhados em cada trimestre. Então, a partir daí, foi-se um conjunto de ações onde as professoras começaram a perceber que não era tão difícil assim, tá? Outra coisa, como a Adriana colocou, então, todas essas comunicações com as famílias e a orientação das atividades para os alunos, elas foram feitas através do Facebook e mais diretamente através do WhatsApp, principalmente porque os pais conseguiam mandar os áudios colocando as principais dificuldades que os alunos estavam tendo. Então, nesses grupos de WhatsApp, a gente fez uma organização, uma orientação em forma de bilhete para os pais, aonde nós conseguíamos ter o controle dessas atividades que estavam sendo feitas pelos alunos. Então, as professoras, quando abriam o grupo, os pais já foram orientados como se fosse uma pequena chamada de saber quem estava participando do grupo naquele dia, né, o nome do aluno, da professora, né? As professoras faziam orientações através de pequenos vídeos, ou também as correções, mandando fotos, né? Então, eu acredito que essa maneira mais direta de trabalho junto com as famílias surtiu um resultado bem positivo, né? Nós sabemos que quando os pais vão até a escola buscar as atividades, eles já sabem que eles têm que trazer as atividades, no caso, feitas, né? Onde elas vão ficar por um período lá descansando, né? Vão ficar paradinhas para não ter contato, né? Por conta do vírus. E depois as professoras recolhem e vão começar a fazer como se fosse estão fazendo uma planilha de controle de todas essas atividades realizadas pelos alunos em casa, tá? É uma forma de controle para nós sabermos se essas crianças estão participando, se estão realizando as atividades e se está havendo compreensão desse conteúdo, né? Porque a nossa, como eu já falei antes, a nossa maior preocupação é que mesmo à distância haja aprendizagem dos alunos, tá? Também, como já foi citado, a busca ativa, a partir do momento que os pais vão até a escola, existe o protocolo, né, de retirada dessas atividades, né, de uma forma bem organizada, então, para a gente ter um controle bem grande, essas atividades, no caso, retiradas, os pais assinam o protocolo, e depois, quando eles devolvem,
as atividades, a professora vai preencher a planilha, né, dela de controle, com todas essas atividades realizadas ou não. Por quê? Porque os alunos que não cumprirem com essas atividades remotas, no retorno das atividades presenciais, eles terão, assim, que fazer. Então, nós vamos ter que nos organizar também de uma nova maneira, né, para que esses alunos realizem essas atividades que eles não realizaram durante o tempo, né, onde ficaram em casa. Também, né, quero colocar para vocês que, como a diretora Adriana já colocou, antes as atividades nós entregávamos a cada 15 dias, a partir de agora elas vão ser semanais, né? Justamente por conta nesse momento, as escolas, né, da rede municipal, nós estamos passando pela revisita do projeto político-pedagógico. Então, todos os grupos, né, tanto professores, conselho escolar, APM, toda a comunidade escolar, ela está envolvida nesse processo da reelaboração do projeto político-pedagógico. Então, esse momento também, né, de ensino remoto, ele também vai estar presente no nosso projeto político-pedagógico, né, mostrando esse momento em que nós estamos, todas as escolas estão passando, né? Eu não sei se tem alguma colocação, tem alguma pergunta, né? Então, eu estou à disposição, se alguém quiser fazer algum questionamento. Né? E também deixo as minhas colegas também à vontade, se quiserem, de repente, complementar alguma coisa. Isso. Muito obrigada, né, pela fala de vocês, e nós que agradecemos, né, por terem aceito o convite. Foi um momento muito importante para nós e para os participantes. Nós temos algumas questões. Eu passo, então, a palavra para a professora Karine, que apresentará essas considerações. Boa noite, professoras Adrianas. É um prazer revê-las, né? Oi, tudo bem? Mesmo que seja dessa forma, mas aí nós, né? A Adriana foi minha colega de turma lá, né, em pedagogia, da Graziella, né? A professora Adriana também foi minha colega de trabalho na docência, né, na rede privada. Então, é um prazer revê-las, mesmo que seja dessa forma aí à distância, né? Eu acredito que vocês pontuaram, né, bem essas questões, esse trabalho, essa organização aí, né, da equipe pedagógica, do trabalho pedagógico, da gestão, e nós gostaríamos só de fazer uma pergunta no que vocês já iniciaram em relação à avaliação dessa aprendizagem, tá, no ensino remoto. Vocês percebem que essa aprendizagem tem sido efetivada? E, na opinião de vocês, quais serão as principais lacunas, né, que precisarão aí ser trabalhadas no retorno presencial aí dessas crianças? Tá? Só para a gente refletir um pouquinho mais sobre essa questão. Então, nós até, num primeiro momento, encaminhamos as avaliações do primeiro trimestre, né, para serem feitas em casa. As professoras estão fazendo as correções necessárias e depois elas vamos passar o feedback de como está sendo no caso, como que foi essa avaliação. Eu acredito que, como tudo é novo, vamos colocar assim, toda essa experiência, toda essa expectativa, tudo isso é novo, eu acredito que tem algumas questões que, com certeza, nós vamos ter que retomar, né? Vamos ter que, de repente, ver estratégias de trabalho, né? Novas metodologias para tentar atingir justamente aqueles conteúdos que não foram, né? Ou melhor, os alunos não conseguiram, né, dominar. Mas tudo isso a gente vai conseguir, né, dar conta, de repente, de trabalhar esses conteúdos,
Mas nesse momento é uma das coisas que nós queremos colocar, até que a gente colocou para os pais. O principal é a saúde dos nossos alunos. O tempo, ele é algo que a gente vai conseguir depois, né, manipular de uma forma positiva para nós, fazendo com que a criança ela já vai ter uma noção daquilo que nós já apresentamos, né, nas aulas, né, ou seja, nos programas do Vem Aprender, mas nós achamos que essa forma como foi colocado pela secretaria veio também não só trazer uma aprendizagem para os alunos, mas para os professores também de novas formas de se trabalhar dentro de sala de aula. Então, tem o relato de alguns professores que acharam legal tal coisa que foi feito no programa e que ele vai incorporar na sua prática, né? Então, nós achamos assim que tudo que está sendo feito não é perda de tempo, né? Nós temos que pensar assim, que o principal agora é a gente ter, né, o cuidado extremo com a saúde, né? Se nós não tivermos saúde, o tempo não vale de nada, né? E só vamos saber exatamente como que foi essa questão da aprendizagem dos alunos no momento em que voltarmos. E é isso, né, Adri? Só complementando que a gente coloca para os pais também, né? Para eles manterem a tranquilidade, fazerem o que conseguirem. E a gente sabe que tem aqueles alunos que estão indo além, que estão fazendo tudo que é proposto, né? Lá a gente vê quando propõe uma maquete no programa, propõe construir o sistema solar, a criança faz tudo. Então, isso, se todos os pais tivessem a consciência do quanto isso está contribuindo, né, para quando retornar, porque é isso que eu costumo falar para eles, independente, o hábito de estudos tem que existir. As crianças têm que parar todos os dias um pouquinho, ir para frente da folhinha de atividade, da frente do computador, para frente da televisão, e tem que ter o hábito de estudo, independente do que vai acontecer lá na frente. Até já teve indagação de alguns pais, eu quero que o ano letivo seja cancelado. Não, mas se for cancelado, então ele quer que seja cancelado com o objetivo de que não tenha mais atividade até o final do ano? É essa colocação que a gente colocou para eles. E daí, ano que vem, como que essa criança vai retornar, tendo ficado aí desde março até dezembro sem ter contato nenhum com atividade, né, com estudo? Mas eu acho... Independente do que vai acontecer, o hábito de estudo tem que existir. Depois a gente vai retomar, a gente vai ver onde ficou falha, onde ficou a defasagem, né? Mas que o hábito de estudar tem que ser diário, tem que ter. Eu até acabei esquecendo de falar justamente isso. E uma das coisas que normalmente nós perguntamos para os pais é como que está sendo feita, ou melhor, como estão sendo feitas as atividades em casa. Está fazendo quando dá. Mas não é essa a questão. A mesma rotina que ele tem de ir que a criança tem de vir para a escola, né, todos os dias, os pais têm que tentar manter essa rotina justamente todos os dias em casa, né? Incentivando a questão da leitura, incentivando que o aluno pesquise, que ele realize as atividades, porque a gente sabe que se fossem, né, todos os pais, né, comprometidos com essa questão de aprendizagem, como algumas fotos que a gente recebe também nos grupos, nossa, poderia afirmar que completamente que, digamos que 90% dos alunos teriam conseguido atingir, né, a aprendizagem que a gente gostaria. Mas é justamente essa falta do hábito de estudo, como é aquela questão que eu falei da dificuldade de aprendizagem das crianças. Muitas vezes os pais não sabem a dificuldade que o filho tem
e muitas vezes os pais também não sabem como organizar a rotina de estudo. Então, nós, enquanto equipe gestora, as professoras no grupo de WhatsApp, elas vão tentando fazer essa orientação, né? Até colocando questões motivacionais nos grupos. Você já estudou um pouquinho hoje? Ou o que você está fazendo agora? Você já leu alguma coisa hoje? Então, tudo isso faz com que, de uma certa maneira, né, dê uma puxadinha lá de orelha, ou que faça com que os pais parem e pensem, poxa, mas será que meu filho fez tal coisa? Vai lá dar uma olhadinha. Né? Então, tudo isso são formas de a gente tentar atingir o máximo possível nessa questão. Muito obrigada. Então, mais uma vez, agradecemos às professoras Isolde, Carla, Adriana Laroca e Adriana pela disponibilidade e as excelentes colocações e reflexões para dialogarmos e compreendermos um pouco mais do trabalho pedagógico em tempos de pandemia na rede pública de ensino de Ponta Grossa. Em nome do Departamento de Pedagogia e da organização deste evento, também agradecemos à Secretaria Municipal de Educação pela disponibilidade e acolhida ao nosso convite para a partilha de suas experiências. Transmitam a toda a equipe nossos agradecimentos. Passo agora a palavra para a professora Graziela para fazer os encaminhamentos em relação à presença dos participantes e orientações para o próximo encontro. Então, boa noite mais uma vez a todos e a todas. Eu gostaria, então, de solicitar aos participantes que confirmem sua presença via chat, inserindo seu nome completo. E enquanto os participantes fazem essa confirmação, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer aos nossos participantes de hoje, né? Falamos, né, ao longo de todos esses encontros, desse novo desafio, né, das aulas remotas, a nova organização da gestão, mas também desse desafio de estarmos aqui falando sobre isso, né? Então, agradeço a vocês quatro, né, por aceitarem esse convite, né, se desafiarem a estarem aqui conosco nessa noite, né, compartilhando seus conhecimentos. Realmente é muito importante para nós sabermos como isso está sendo feito, né? A gente vê, talvez, de fora algumas ações, mas entender como isso está dentro do centro da escola, né? As ações que são desenvolvidas, o quanto isso envolve a comunidade, tantos professores, diretores, coordenadores, é muito importante para que a gente compreenda a dimensão dessa nova organização do trabalho. Então, agradeço muito a vocês pela partilha, pela secretaria, então, também de estar conosco, né, nesse momento, professor Isolde, professora Carla, né, representando, então, esse trabalho maior, né, que vem desde a secretaria e depois vai refletir lá na escola, no trabalho que a professora Adriana e que a professora Adriana desenvolve, então, com os seus alunos, com as suas famílias. Eu gostaria, então, de fazer um convite a quem está conosco, né, também para abrir as suas câmeras para que nós possamos fazer um registro dessa noite, né, muito importante, né, estarmos juntos, né, mas estarmos, de alguma forma, vendo os nossos rostinhos. Então, agora temos os nossos participantes junto conosco nessas fotos, né, nossos colegas farão esses registros, então, para que fique, né, eternizado esse momento, né, que foi muito importante, muito oportuno para nós discutirmos tudo isso que vem acontecer. Agradeço a todos pela companhia nessa noite e quero projetar a tela para que nós possamos nos programar para o próximo encontro. Então, no dia... Só um pouquinho, tá entrando. No dia 16 de agosto, nós teremos, então, a última noite de encontros desse nosso evento. Ela será acompanhada pelos professores, pela equipe gestora dos anos finais, né, do ensino fundamental e ensino médio, com a participação de uma equipe de uma escola estadual aqui da cidade de Ponta Grossa. E nesse dia, então, encerraremos o nosso encontro com essas discussões, também compreendendo como isso tem acontecido nessa esfera de ensino. Então, espero contar com a presença de todos, né, que todos venham conosco para acompanhar as discussões desse evento. E para hoje, eu agradeço muito a participação, né, as colocações das professoras, foi um momento muito oportuno, muito interessante e, com certeza, muito rico também para os nossos acadêmicos do curso de pedagogia que nos acompanham, né? Muito importante para esse momento de formação, saber o que está acontecendo, como isso está se delineando nas escolas. Então, agradeço a todos pela participação, pelas interações e espero todo mundo no próximo evento.
Obrigada.